vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado, porque teve fé. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, que haja em nome de Jesus em nosso meio agora, manifestação do teu Espírito Santo, Espírito de revelação, que o teu Espírito nos pegue, nos ensine, nos sacuda, nos tire agora do nosso conforto existencial, que venha conhecimento vindo da tua parte, para nos preencher. Nós precisamos e queremos o Senhor agora, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Essa é uma história que eu considero uma história triste, porque fala de pessoas com lepra. Lepra é uma doença triste, ela ainda existe, é uma doença contagiosa. Hoje em dia existe algum tipo de cura para hanseníase, mas não existia, não tinha isso. Naquela época, uma pessoa, quando pegava a lepra, ela era afastada da sociedade. Até bem pouco tempo, no Ocidente ainda era assim, até 1962, né? Marcos já era grande nessa época, já era pai e tal. Em 62, né, é que foi no Brasil revogada a lei da lepra, porque no Brasil, por lei, quando alguém tinha lepra, ou era detectado que tinha lepra, ele era compulsoriamente afastado da sociedade. Não era dada a opção para a pessoa, ela era capturada. Se ela resistisse, ela era capturada pelo Estado e era levado para um leprosário, afastado, fora da cidade. E nisso, na época de Jesus, era uma coisa muito mais terrível, porque a própria lei de Moisés tratava da lepra, e dizia que alguém que tinha lepra tinha que estar afastado do convívio social, porque era uma doença terrível, uma doença sem cura, e uma doença degenerativa, e uma doença, sobretudo, contagiosa. Num ambiente onde você tem poucos recursos higiênicos, pega-se esse tipo de doença. E ali estão 10 leprosos afastados da sociedade. E a gente pode aqui inferir, sem medo de errar, que deveriam viver a mais desgraçada das vidas. E Jesus, numa viagem, caminhando, no meio do caminho, entre Samaria e Galileia, ele passando, 10 leprosos de longe gritam. Os leprosos, eles sabiam muito bem a condição deles, eles não se aproximavam das pessoas, era proibido que eles se aproximassem, eles ficavam entre eles e de longe, toda a comunicação era feita à distância. E diz o texto que nessa situação eles fazem como era a praxe da época, ele fica de longe, eles aliás, ficam de longe e começam a gritar. Jesus nunca tinha passado ali antes, Jesus não tinha andado por aquela região ali antes, mas a fama de Jesus precedia os seus passos. Já tinham dito, tem um sujeito por aí, tem um cara por aí, que onde ele passa curando, ele passa abençoando. E eles de longe gritam: tem misericórdia de nós. Jesus não se aproxima, Jesus não vai lá, Jesus não chega perto. Veja que coisa, Jesus não encosta neles. Por que será que Jesus não vai até eles? Talvez em respeito a uma tradição da época, talvez porque se Jesus fosse até eles, quando Jesus voltasse, o povo ia deitar o cabelo no mato, com medo, porque não se encostava. Jesus de longe, não dá nem ordem de cura, fala assim: vão ao sacerdote e se mostrem a ele. Isso só acontecia quando alguém estava curado. Quando alguém recebia uma cura de uma doença contagiosa, essa pessoa tinha que ir até um sacerdote, ele ia averiguar se realmente já tinha existido aquela cura, e ia fazer um sacrifício em agradecimento ao Senhor pela cura. Jesus só dá um gritão: vocês aí, vão lá para o sacerdote. Mas Jesus, você não vai vir aqui, você não vai impor a mão, você não vai dar uma rodadinha,
Você não vai fazer alguma coisa acontecer, a gente não vai sentir um tremeliquezinho, será? Não vai acontecer nada. Nós não vamos cair em êxtase espiritual, não vamos ver o céu se abrir, não vai vir nenhum anjo. É assim, não vai nem encostar. Vai lá no sacerdote e se mostra. Mas a gente não está curado. Vai lá no sacerdote e se mostra. Mas só vai quem está curado. Vai. E como alguns crentes malucos, sem nenhum sinal aparente, sem nenhuma razão lógica, sem nenhum motivo concreto, sem que nem porquê, eles simplesmente obedecem. Tipo, vamos lá apanhar do sacerdote todo mundo junto. E vão. E a palavra de Deus diz o seguinte: no meio do caminho, indo para lá, caminhando, depois da manifestação da fé deles, que eles foram, no meio do caminho, eles desistem de ir.